No ar, programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva. Olá, tudo bem com você? Começa agora o programa Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva, aqui na tela da Rede Alto Tietê, canal 527 da Claro e pelo YouTube para todo o país. O seu programa com dicas de saúde, emagrecimento e entrevistas com grandes especialistas. Confira os destaques do programa de hoje. Vamos abordar um tema de extrema importância para a sua saúde: o aneurisma de aorta, que inclusive foi discutido na mídia em virtude do caso do apresentador Otaviano Costa. Este problema, gente, é muito sério e muitas vezes silencioso e pode levar a consequências graves com alta taxa de mortalidade se não diagnosticado e tratado a tempo. Vamos entender o que é o aneurisma de aorta, como ele se desenvolve, os sintomas aos quais devemos estar atentos e as opções de tratamentos disponíveis hoje com o nosso convidado, o Dr. Daniel Alves, cirurgião cardiovascular. O aneurisma de aorta, embora possa parecer distante para muitos, é uma condição que pode afetar qualquer pessoa, frequentemente sem apresentar sintomas claros. Aneurismas da aorta são responsáveis por milhares de mortes todos os anos, principalmente devido à falta de diagnóstico precoce. Entender mais sobre essa condição, seus sintomas e opções de tratamento é crucial para salvar uma vida. Por isso, nosso objetivo hoje é trazer informações valiosas e esclarecedoras que podem fazer a diferença na prevenção e no tratamento adequado dessa condição grave. E para começar, vamos entender o que é o aneurisma de aorta. A aorta é a maior artéria do nosso corpo, responsável por transportar o sangue do coração para o resto do organismo. Um aneurisma de aorta ocorre quando uma parte dessa artéria se enfraquece e se dilata, formando uma espécie de uma bolha. Essa condição pode ser extremamente perigosa, pois se essa bolha romper, pode causar uma hemorragia interna muito grave e muitas vezes fatal. E você pode saber mais sobre este tema com o nosso convidado de hoje. Existem dois tipos principais de aneurisma de aorta. O aneurisma de aorta torácica, que ocorre na parte da aorta que passa pelo peito, e o aneurisma de aorta abdominal, que ocorre na parte da aorta que passa pela barriga. As causas comuns incluem, gente, a pressão alta, a aterosclerose, que é o acúmulo de placa nas paredes das artérias, os traumas, as infecções, as condições genéticas, como no caso do apresentador Otaviano Costa. Compreender esses fatores é crucial para a prevenção e o tratamento eficaz dessa condição. E para entender melhor tudo isso, o Dr. Daniel, cirurgião cardiovascular, vai nos ajudar. Gente, eu estou aqui nos estúdios com o Dr. Daniel Rodrigues Alves. Daniel é cirurgião cardiovascular e hoje a gente vai falar desse tema muito importante. Obrigado pela presença, Daniel. Eu que agradeço. Vamos tentar responder aqui algumas perguntas que são normalmente dúvidas que a população tem sobre esse grave problema de saúde que é o aneurisma de aorta. Você, como cirurgião cardíaco, Daniel, você poderia nos explicar o que é um aneurisma e como ele se desenvolve aí em todo o processo? Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. O aneurisma de aorta, ele é uma dilatação anormal da aorta. A aorta, ela é a artéria principal do organismo. É que o sangue sai do coração e ramifica em vários vasos depois. Exatamente. Pra... Ela
dá a volta no corpo todo e ela vai se ramificando e vai ficando um pouco mais de um calibre um pouco menor, mas ela que é responsável para distribuir o sangue no corpo todo. Então ela é a principal, tá? No aneurisma, a gente tem uma doença que é uma inflamação crônica da parede da aorta, e essa inflamação crônica vai levando à destruição dos tecidos e ela vai ficando mais frágil. E como ali passa toda a pressão arterial, todo o fluxo de sangue que sai do coração, ela vai ficando cada vez mais frágil e tende a dilatar. A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, a um cano de uma mangueira. Sim, Quando ela vai ficando mais envelhecida, ela vai ficando mais frágil, aí se você colocar uma pressão mais aumentada, ela vai dilatando. exatamente. Então, o fluxo de sangue é muito alto, porque bem na saída do coração é o sangue que vai para o corpo todo. Então, ali tem uma tensão alta na parede da aorta que, se ela estiver doente, ela vai perdendo elasticidade, ela vai ficando mais frágil e conforme ela vai aumentando de tamanho, ela vai ficando mais fina, que nem uma bexiga. Sim. Quando você enche uma bexiga, você vê que quando ela enche, a parede dela vai ficando mais fina, a cor dela vai até sumindo até a hora que ela estoura. Então, a ideia do aneurisma é bem parecida com essa. Então, o desenvolvimento do aneurisma normalmente ele pode levar meses, anos, décadas. Exato. Ele não é algo que pode surgir ou ele pode surgir tipo de um dia para a noite e estourar. Em geral, o aneurisma ele é silencioso e ele é lento. Ele é um crescimento lento. É uma inflamação crônica ali que vai piorando e aquilo vai crescendo. Em pacientes que têm alguns fatores de risco específicos, isso daí pode já romper em tamanhos menores. Tá. Mas então, em essa geral... seria a segunda pergunta. E quais são os fatores de risco? Gente, ó, presta atenção, porque isso aqui é muito importante. Os fatores de risco são aqueles problemas que você já tem, espero que você não tenha, tá bom? Mas aqueles problemas que possivelmente você já tem, que pode acelerar o processo do desenvolvimento do aneurisma, aumentando o risco de ruptura. Não é isso, doutor Daniel? Exatamente. E quais são esses fatores de risco? Os mais comuns são da doença aterosclerótica. A doença aterosclerótica ela é uma doença sistêmica que atinge todas as artérias do corpo. O que é? É a deposição de gordura na parede da aorta e aquilo vai levando a uma inflamaçãozinha que vai piorando, piorando e chega ao aneurisma. Lembrar que, em linhas gerais, os mesmos fatores de risco da doença aterosclerótica são do aneurisma. Então, pressão alta, diabetes descontrolado, fumo e sedentarismo. O sedentarismo e o descontrole do colesterol e do triglicéridos. Perfeito, Daniel. Mas como que pode ser feito o diagnóstico dos aneurismas de aorta? Normalmente a pessoa ele tem que ter algum sintoma para procurar atendimento e fazer os exames que você já vai falar para a gente, ou a pessoa mesmo que não tem sintoma nenhum tem que fazer esses exames para procurar, porventura em especial, se ele já tem aqueles fatores de riscos que nós já falamos, e aí essa pessoa deve fazer algum exame, procurar fazer, ou só se tiver algum sintoma? Pois é. O aneurisma é uma doença silenciosa. Quando o paciente tem algum desses fatores de risco, liga um sinal de alerta para a gente. Geralmente, o mais comum a gente descobre com exames de rotina, que está fazendo exames de check-up e acaba descobrindo. Você não está procurando aneurisma. São diagnósticos assim, incidentais, vamos dizer assim. Exatamente. Então, se o paciente fuma, você pede um raio-x de tórax para ver o pulmão e ali você consegue ver a aorta também. Tá? Um paciente que tem um sopro no coração, você faz um exame específico do coração, que é um ecocardiograma, que é um ultrassom que a gente consegue ver todo o coração, e você acaba vendo um aneurisma junto. Então, geralmente, o diagnóstico é achado de exame. Mas se o paciente tem fator de risco, você tem que procurar. Tem que pesquisar. Uma outra dúvida que eu creio que é uma dúvida aqui do nosso telespectador, de quem nos assiste, ele pode ser congênito, o aneurisma de aorta? Ou ele é só adquirido com base nos fatores de risco que as pessoas têm? Ele acaba entrando nos fatores de risco familiares. Tá. Então, existem algumas doenças genéticas que predispõem a aneurisma.
Existem algumas doenças congênitas, quando algumas malformações que podem levar também. Então, das doenças, a cardiopatia congênita mais comum, vamos dizer assim, a doença do coração que a gente nasce com ela, mais comum, chama-se válvula aórtica bicúspide. E Então, se não me engano, esse foi o caso do apresentador Otaviano Costa, que tinha uma válvula aórtica bicúspide. Então, vamos dizer assim, que a válvula aórtica bicúspide, ela é um fator de risco para o desenvolvimento de um aneurisma? exatamente. Ela não é uma doença específica da aorta, mas ela machuca a aorta. Você imagina que o sangue tem que passar por uma válvula doente, e esse fluxo turbilhona o sangue, e o sangue fica batendo na parede da aorta e machucando. Ou seja, Tá. o sangue, ele, por a válvula ser bicúspide, né? O que acontece, gente? O normal da válvula aórtica é ela ter 3 folhetinhos, tá bom? Ó, aqui do lado eu vou deixar uma figurinha, 3 folhetinhos. E quando a pessoa nasce com apenas 2 folhetinhos, isso já atrapalha a performance da circulação e acaba comprometendo a aorta, que é a artéria ali que é a responsável por drenar todo o sangue do nosso coração. A Muito bem. estatística da válvula aórtica bicúspide é cerca de 1% na Da população. população? Então é alto. No Brasil nós temos aí 208 milhões de pessoas, então a gente tem bastante gente, hein? Sim. Se a gente for fazer o cálculo aí de 1%, é muita gente. Você ter a válvula aórtica bicúspide não significa que você vai ter Tá. aneurisma, mas aumenta muito o risco. Então esses pacientes têm que ser acompanhados. Acompanhado de perto. A dor no aneurisma é uma coisa muito importante. Por quê? A dor é um sinal de que ou está tendo uma dilatação muito rápida da aorta, ou ela está rompendo. Tá? Então, os aneurismas que a gente consegue tratar clinicamente são exclusivamente os assintomáticos. Os pacientes que são sintomáticos, a gente já tem que intervir. Entendi. Aí independe até do tamanho. Se tem sintomas, tem que intervir. Se é um paciente que já sabe que tem, sempre foi assintomático, e começa a ter dor, geralmente, por ele já saber que tem a doença, ele está um pouco mais alerta. Ele já está mais orientado. Os sintomas típicos, se for aneurisma de aorta torácica, ele tem uma dor no peito forte e que irradia para as costas. É comum eles dizerem que é uma sensação de que tem uma facada nas costas. É uma dor bem no meio das Mas costas. essa dor, ela pode ser confundida como um ataque cardíaco, um infarto? Pode sim. Mas ela tem esses nuances. Ela é uma dor mais forte, ela geralmente não está associada com atividade física, o paciente estava em repouso, às vezes estava até dormindo e acorda pela dor. E aí ele pode ter falta de ar, aquela respiração superficial, muita dor, e a dor vai muito para as costas. O infarto não é tão comum a dor ir tanto para as costas. Então, já é um indício. Diferencial aí. Estatisticamente, 60% dos aneurismas são abdominais, puros, eles são só no abdômen, 20% são no tórax, e os outros 20% são os mistos, que podem pegar tórax e abdômen, ou abdômen e perna. Nos aneurismas abdominais, geralmente está mais associado à doença aterosclerótica, é mais comum em homem, tá? E é geralmente o homem de 65 anos ou mais. Então, se é um homem, fuma, tem pressão alta, colesterol alto, diabetes, nunca foi no médico porque nunca ficou doente. Homens. É um paciente gente, eu típico, sou homem, mas eu vou no médico. Quer dizer, eu sou médico, né? Então facilita. Então, por exemplo, para screening de aneurisma de aorta abdominal, antes dos 65 anos, se não tem nenhum fator de risco e tem história familiar, você já tem que fazer um ultrassomzinho para ver se tem alguma coisa. Entre os 65 e 75, se tem fator de risco ou história familiar, você tem que ficar repetindo esses exames. Acima de 75, se ele tem fator de risco, é obrigatório. Aí você tem que ficar de olho. Ó, gente, pega o código aí, tá vendo? Ó, se você é homem e tem fator de risco, pressão alta, colesterol alto, diabetes, tá obeso, é sedentário e fuma, e tem mais que 65 anos, precisa fazer um screening, que é uma pesquisa, e um ultrassom, né, que é um exame que não é caro, que não é invasivo,
obrigatoriamente você precisa fazer pelo menos uma vez na vida esse exame, tá bom? Então, se você nunca fez, procure seu médico, converse com ele, e você precisa sim fazer, porque é uma doença letal. E quando rompe, não dá para chegar no hospital, não é? Sim. Bom, gente, quero agradecer aqui, Daniel, sua presença. Fica aqui, que logo mais a gente vai voltar aí com mais algumas perguntas, tá bom? E você não sai daí também. Os sintomas de um aneurisma de aorta, eles podem variar. Muitas vezes são confundidos com os de outras condições. E isso ocorre porque os sinais não são específicos e podem imitar doenças mais comuns. Se for um aneurisma de aorta abdominal, a dor de um aneurisma de aorta abdominal pode ser profunda, persistente, constante na região, inclusive das costas. E essa dor pode ser facilmente confundida com um cálculo renal, por exemplo. Quem nunca teve uma cólica renal? Uma gastrite mais grave, problemas de vesícula. Então, tudo isso pode fazer confusão e de repente você pode estar com um aneurisma que está ali sofrendo uma isquemia ou numa iminente ruptura. Agora, quando o aneurisma ele é na aorta torácica, a dor é localizada, óbvio, no peito, né, ou seja, no tórax, e pode causar sintomas semelhantes à da dor de origem cardíaca, e pode sim ser confundido como um infarto, uma angina, uma pericardite. A pericardite é uma inflamação que ocorre numa capa que recobre o coração. E tudo isso pode ser confundido com um aneurisma de aorta. Então, a diferenciação e o diagnóstico somente pelas características da dor é muito difícil. Embora os aneurismas eles tenham sim as suas particularidades, tá bom? Outros cuidados que todos devem ter é que o aneurisma de aorta torácica, quando complica, ele pode desenvolver sintomas neurológicos. Espera aí, doutor, você está falando que o cara tem um aneurisma de aorta e ele pode ter um sintoma neurológico? Sim, gente, é isso mesmo. E que podem ser confundidos, inclusive, com um derrame cerebral, com um AVC. E outros sintomas gerais que são totalmente inespecíficos, como a sensação de pulsação na barriga, lógico, se o aneurisma for de aorta abdominal. Parece que você tem um coração batendo dentro da barriga. Dificuldade para respirar, sensação de plenitude, parece que está estufado. Isso tudo pode ser confundido com um problema gástrico. Vamos entender um pouco mais também agora sobre esse tema, continuando aqui a nossa entrevista com o Dr. Daniel, que é um cirurgião cardíaco que trabalha diariamente com isso. Bom, mas voltando aqui, Daniel, nós falamos de vários aspectos aqui, desde a formação, de como é formado o aneurisma, de como se faz o diagnóstico, dos fatores de risco para a formação, para o desenvolvimento do aneurisma, mas uma outra questão muito importante é o tratamento do aneurisma, né? Quais são as opções de tratamento tanto do aneurisma de aorta torácica e aorta abdominal? Existe diferença aí nos tratamentos? Quais as opções hoje que, vamos falar a nível de Brasil, que tem-se aqui, e SUS de preferência, no Sistema Único de Saúde? O que é que se tem hoje de qualidade para o tratamento hoje de ambos os aneurismas? Excelente pergunta. O aneurisma, quando ele ainda é assintomático, vamos começar pelo abdominal, principalmente. Quando ele é assintomático e ele ainda é de um tamanho reduzido, ainda não chegou naquele tamanho perigoso, está próximo de romper, a gente consegue manter em tratamento clínico. Segurando a pressão, não deixando ela passar de 13/8, segurando a frequência cardíaca, não deixando ela próxima de 60, tá? Controlando o colesterol e triglicérides e obrigatoriamente cessar o tabagismo. Você que é tabagista, que fuma, meu amigo, para de fumar. Tu tá botando a tua vida em risco. Não é verdade, Daniel? Exatamente. O ex-tabagista, ele ainda tem risco de desenvolver aneurisma. Então, às vezes, a pessoa fumou há 30 anos atrás, mas aquilo deixou uma sequela, deixou uma cicatriz na parede da aorta e ele pode desenvolver aneurisma mesmo depois de ter parado. Isso é um fator de risco muito importante, né? Então, homem, que é praticamente 5 vezes mais comum que mulher em aneurismas abdominais. Homem,
65 anos, tabagista. Vou fazer uma brincadeira à parte aqui, né? O povo fala assim, por que que os homens morrem primeiro que as mulheres, né? Aí a explicação, gente, ó, o homem tem 5 vezes mais chance de ter aneurisma do que as mulheres. E o aneurisma é uma doença muito grave mesmo, e a mortalidade é muito alta em situações de urgência. E falando em situação de urgência, transcorreu bastante aí na mídia, né? O Otaviano Costa, que é um apresentador, ele foi sim submetido a uma cirurgia para correção de um aneurisma de aorta ali, parece que foi a aorta torácica. Eu não entrei em detalhes sobre isso, mas pelo que eu entendi foi um aneurisma de aorta torácica, certo? Pois é, o Otaviano Costa, ele sabidamente, isso baseado em entrevistas que ele Sim, deu, tá? Ele sabidamente tinha uma válvula aórtica bicúspide, você tá? tinha falado E ele anteriormente que é um já fator de fazia risco. Aham. acompanhamento. Só que com a pandemia, ele parou o acompanhamento e achou que estava bem. E aí ele estava viajando, começou a ter uma dor nas costas, importante, veio para o Brasil, passou no médico e ele falou: sua aorta está próxima de romper. Tá? Então ele foi submetido a uma cirurgia muito grande. Por quê? Porque ele perdeu o momento ideal de operar. A aorta dele dilatou, mas dilatou aqui na porção proximal, próxima do coração, e dilatou junto à válvula aórtica. Então, ele teve um aneurisma complexo, já complicações do aneurisma. Então, ele teve que trocar a válvula aórtica, trocar a aorta por um tubo e reimplantar as coronárias, Ou seja, que uma são cirurgia muito mais uma complexa, um cirurgia tempo muito mais muito maior. complexa e que não deu para preservar a válvula. Mas a gente sabe que o Otaviano fez essa cirurgia com um grande mestre da cirurgia, num hospital que tem toda a infraestrutura. Mas no SUS é possível fazer esse tipo de cirurgia também, É Daniel? possível. Tá? Inclusive, a técnica é a mesma, o material é próximo disso, só que é uma cirurgia para cirurgiões experientes e que estão acostumados com esse tipo de cirurgia. Tá? Aqui em São Paulo a gente tem 2 grandes hospitais, que é o Dante e o INCOR. Sabidamente os melhores cirurgiões saem desses 2 hospitais e eles com certeza nesses hospitais eles fazem essas cirurgias. Mas tirando esses grandes hospitais, se a gente for para outros estados do Brasil, hospitais com menor porte, é uma cirurgia que é factível de fazer nesses locais também? É uma cirurgia factível, mas com Um cirurgião cirurgião experiente. experiente. Porque essa que depende muito do cirurgião e não do suporte ali, vamos dizer que os equipamentos não necessitam de alta complexidade. Se tiver ali uma máquina de circulação extracorpórea, um bom centro cirúrgico, uma boa UTI, com uma boa equipe cirúrgica, você consegue fazer uma cirurgia dessa. Exatamente. Inclusive, o Otaviano Costa fazendo essa cirurgia com uma equipe experiente num hospital de ponta, ele teve dificuldades. O pós-operatório foi difícil, teve um sangramento aumentado, teve uma inflamação sistêmica no corpo todo em função do tempo de cirurgia. Porque é uma cirurgia muito grande. Exatamente. Então, o que a gente preconiza é sempre fazer o acompanhamento para não chegar nessa emergência. Eu quero deixar um alerta para você. Ó, talvez você não tenha um aneurisma de aorta, mas você tem pressão alta, você tem diabetes, você tem colesterol alto, você está acima do peso, você está sedentário. Gente, não perca o time. A saúde é a coisa mais importante que a gente tem na vida, não é, Daniel? Sim. E às vezes, por um relaxo, a gente acaba perdendo o time de tratar, não estou falando de um aneurisma, de tratar, por exemplo, uma pressão alta. E daqui a pouco você tem um AVC porque deixou de tratar adequadamente a pressão. Você tem um problema renal porque você não tratou adequadamente o diabetes ou a pressão. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E o acompanhamento com o seu médico, lá no seu posto de saúde ou no seu consultório privado, é, sem dúvida, o melhor remédio. Ou seja, a prevenção acaba sendo, sem dúvida, o melhor remédio. Sim. Mas entrando já nessa questão de recuperação, Daniel, então, para essas cirurgias mais complexas, a recuperação do pós-operatório parece ser algo mais difícil, assim, mais doloroso, vamos dizer assim? Sim, se for uma cirurgia eletiva, se for o paciente que está tendo uma dilatação progressiva, a gente chegou no ponto de que tem que operar, a cirurgia eletiva, o resultado, além de ser um pouco melhor do que na emergência, o pós-operatório é mais tranquilo. Por quê? A gente consegue preparar o paciente para a cirurgia. Ou seja, não precisa.
operar correndo, né? Sem estar Exatamente. com o paciente todo organizado, com os exames bons, com Uhum, a programação ideal. Ou seja, quando é uma cirurgia de urgência, né? As coisas já fogem um pouco do controle. Você precisa operar o paciente mais uhum, rápido, né? exato. E vamos dizer assim, a reserva que o paciente tem, por exemplo, se era um paciente que era tabagista, se era um paciente que era sedentário, se era um paciente que era obeso, esses pacientes, eles correm um maior risco no pós-operatório ou não? Correm e aumenta bastante a morbidade, que a gente chama. Existem scores de risco para pacientes cirúrgicos que vão ser submetidos à cirurgia cardíaca. E o- os antecedentes do paciente são muito importantes. Então, o paciente que está acima do peso, o paciente que não faz atividade física, tem uma baixa massa muscular em relação ao tecido adiposo, à gordura, é um paciente que vai ter mais dificuldade. O paciente que tem doença renal vai ter mais dificuldade também. Então, vão agregando Riscos. riscos de você ter um pós-operatório mais demorado e você ficar mais tempo na UTI e podendo ter até algumas complicações decorrentes do tempo de UTI, que não é da cirurgia, Perfeito. mas é pelo tempo que ficou. Então, o paciente que ele é saudável, que se cuida, ele tem uma evolução totalmente diferente do paciente que nunca se cuidou. Perfeito, Daniel. Daniel, vamos resumir essa entrevista aqui, porque acho que esse é um assunto muito importante que com certeza salva vidas. É um exame que uma pessoa precisa fazer para o diagnóstico. Um exame. Qual seria o exame? Tá? Nos pacientes que não têm sintomas Isso. Que nenhum, não tem sintoma, que não tem diagnóstico de se nada. você tem um ecocardiograma, Que é uma ultrassom do um coração. ultrassom do coração, você já consegue ver a aorta ascendente, você já consegue ver um pouquinho do arco aórtico, que é onde a aorta vira, já é bem legal. Raio-X de tórax. No raio-X de tórax a gente já consegue ter uma ideia da aorta que Da desce do extensão. tórax. E no ultrassom de abdômen a gente já também consegue ver toda a aorta abdominal. Perfeito. Então, Se, 2 exames, você já consegue ter uma boa noção se você tem ou não aneurisma. sim, Seria um ecocardiograma, que é a ultrassom do coração, e uma ultrassom simples de abdômen, sim, e um raio-X de e um tórax. raio-x de tórax. Ou seja, Sim. 3 exames que são amplamente disponíveis no Sistema Único de Saúde, no público, ou o seu médico pode pedir. Então, você não tem desculpa para fazer o seu check-up. Converse com o seu médico, tá bom? Uma outra pergunta, Daniel. Se você tivesse que dar um conselho para uma pessoa que hoje é saudável, mas que do ponto de vista de prevenção ele não toma, por exemplo, todas as precauções. O que mais impactaria, reduzindo o risco dessa pessoa desenvolver um aneurisma de aorta? Seria o que hoje? Tá. Fazendo check-up, um check-up é essencial, porque como a gente já viu, são exames baratos, fáceis de fazer. Se vier qualquer alteração, aí a gente parte para exames mais complexos, que tem inclusive no SUS e não tem tanta dificuldade de fazer. Você faz uma tomografia de aorta, angiotomografia de aorta, você consegue ver a aorta Toda. toda e diagnostica se você tiver em alguma porção da aorta tiver algum problema. E lembrar, nos fatores de risco que eu te falei, os fatores de risco familiares, eles têm que ser lembrados sempre. Então, se você tem alguém na família que já teve aneurisma de qualquer região, É importante estar atento. você tem que estar atento que você pode desenvolver um aneurisma. Se você tem na família alguém que tem alguma doença genética relacionada à doença do colágeno, Marfan, por exemplo, Marfan, Ehlers-Danlos ou Loeys-Dietz, que não são tão comuns, mas você fala, eu não tenho Marfan, mas se sua mãe ou seu pai tem, você tem risco de desenvolver aneurisma mesmo sem ter o Marfan manifesto, o Marfan típico, tá? E válvula aórtica bicúspide, lembrar que pode também ocasionar, e algumas doenças que são mais raras, como vasculites, algumas doenças autoimunes, mas sempre que você tem alguma história familiar de morte súbita, aquela história, tem um tio que morreu com 40 anos. Ele pode ter epa, morrido de infarto, mas ele pode ter tido um um aneurisma. aneurisma ou outro, tá? Então, se tem história na família de morte súbita, se tem história na família de aneurisma, se
De repente, uma mulher que tem vários abortos espontâneos e não sabe por quê, tem algumas nuances familiares que são sinais de alerta para a gente. Gente, prestem atenção em tudo isso que o Daniel falou. Olha o quanto de informação que você precisa ter para cuidar da sua própria saúde, né? Ó, o Daniel falou aqui, se você tem ou teve na família um familiar que perdeu a vida precocemente, que pode ser o seu pai, sua mãe, seus avós, um tio, e muitas vezes você acaba não sabendo por qual foi esse motivo. Está lá um simples diagnóstico de infarto, mas esse paciente às vezes ele não foi para autópsia. Pode ter sido um aneurisma que rompeu. Se você fuma, se você é sedentário, se você já tem válvula aórtica bicúspide, para ter esse diagnóstico precisa ter feito um ecocardiograma. Se você tem outros fatores de risco, como por exemplo, o pai tem Marfan, ou a mãe, ou o avô, ou o tio, ou outras doenças genéticas, se você conhece alguém na sua família que teve aneurisma em qualquer região do corpo, você precisa ficar mais atento e manter um segmento mais de perto. Daniel, deixe uma mensagem aqui para a nossa audiência. O que você falaria para o nosso povo para que eles tomem cuidado com a saúde deles? A saúde o nosso corpo é o nosso maior bem e é o único que a gente tem, que é pessoal e intransferível, tá? Cuidando bem do seu corpo, você tem mais chances de ter uma vida saudável, de ter uma vida longa, tá? E não ter que operar correndo, não ter que fazer algum procedimento, não ser submetido a uma cirurgia. Então, o importante é se cuidem, tenham uma vida saudável, cuide do seu único bem. Ou seja, faça atividade física, coma bastante legumes, frutas, verduras, peixe, pouca carne, durma direito, cuide do seu estresse e cuide da sua saúde. Daniel, obrigado pela presença, pela entrevista. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai ficar muito feliz com toda essa informação e isso com certeza vai reverberar na vida de muita gente e poderá salvar não só uma, mas como várias vidas. Obrigado por sua presença. Muito obrigado. No programa de hoje, você aprendeu o que é um aneurisma de aorta, quais os tipos de aneurisma, os principais fatores de risco, os sintomas mais comuns, como se faz o diagnóstico, as opções de tratamento, os tipos de cirurgias, tanto cirurgias eletivas como de emergência, e a importância de um estilo de vida saudável, tanto para a prevenção como a recuperação. E se você quiser saber mais informações, você pode acessar também o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o www.cardio.com.br. Bom, gente, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje e te convido a sempre estar ligadinho nas novidades do programa Emagrecer. Todos os dias às 9 horas da manhã, aqui na tela da Rede Alto Tietê, canal 527, da Claro e no YouTube da emissora para todo o país. E te convido a me seguir nas redes sociais, no Instagram, Dr. Rogério Silva 1 e no YouTube, Dr. Rogério Silva 1. Fiquem com Deus e até o próximo programa. E lembre-se, a sua saúde é o maior de todos os bens. Então, cuida da sua saúde. Programa Emagrecer com o Dr. Rogério Silva.